noite, pessoal. Boa noite. Sou eu aqui, Alexandro, um dos obreiros ali da Moriá, trabalhando junto com o pastor Elielson, o apóstolo Jefferson, um dos líderes de jovens com o Carlos ali e um comboio de jovens loucos por Jesus, né? E estamos ali, fazendo de tudo um pouco, tocando contrabaixo, violão, pregando, mas o mais importante de tudo, fazendo o ID do Senhor, né? Pregando a palavra do Senhor. Meu nome é Alexandro, Alexandro Miranda do Nascimento, tenho 35 anos, sou muito bem casado com uma pernambucana braba, tenho uma filha abençoada, é a Lara. Lara tem 9 anos, já vai fazer 10 anos, daqui a pouco a Lara tá entrando no grupo de jovens também. E a gente tá ali firme e forte, ali é uma família abençoada que Deus me deu. Louvo a Deus pela minha família. Minha esposa me apoia demais com jovens também. Então, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, né? Tem uma promessa que a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa servimos ao Senhor, e isso é uma grande bênção. Muito bom. Quando eu tinha ali mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a aprender a tocar violão, que é o que eu digo ali que é o meu primeiro instrumento ali, é o que eu tenho mais confiança em tocar. Hoje eu toco contrabaixo na igreja, mas meu principal instrumento é o violão. E ali, por causa das amizades, aquela coisa de, vamos ter fama e tal, eu entrei num grupo de samba, um grupo de pagode, muito similar ao Pastorelinho. O Pastorelinho já veio aqui no programa, o pessoal já conhece ele. E eu comecei a tocar nesse grupo e tal, e nisso eu fui indo até a época de começar a trabalhar aos 18, eu tocava, então eu trabalhava, minha vida era, de quinta em diante, era tocar na noite. Eu saía do trabalho, ia tocar e ficava nessa, tanto que nessa vida de samba eu conheci a Eliana, quando ela ainda não era obreira ainda, né, quando ela ainda não era cristã, assim como eu, e eu fiquei um bom tempo tocando. Só que foi chegando um determinado momento da minha vida que aquilo foi me cansando. Era como se eu nadasse e morresse na praia. Era uma vida vazia. Era rodeado, cheio de pessoas, era rodeado, cheio de amigos, mas no fundo eu me sentia só. E aí eu lembro de um amigo meu, o Fernando Gomes, ele me fez um convite. Ele falou pra mim, cara, vamos na minha igreja. Minha igreja é da hora demais, cara. Minha igreja você vai gostar e tal. Eu já tinha uma vontade de me aproximar de Deus, já tinha uma vontade de me aproximar de Jesus. Só que eu não queria ir na igreja da minha mãe. Nada contra religião, uso de costumes. Mas na época eu achava a igreja da minha mãe muito quadrada. Eu acho que por isso que eu me tornei líder de jovens. Eu achava muito, assim, muito difícil de servir lá. E aí eu lembro do Fernando falar, não, cara, olha, é totalmente diferente do que a igreja da sua mãe. Vamos lá, tal. E aí eu lembro que, um pouco antes de eu ir, o convite do Fernando, de tanto minha mãe insistir, eu fui na igreja da minha mãe, numa quinta-feira. E Deus, ele é tão bom que nesse dia foi um pregador de fora, e esse pregador, ele pregou de uma forma que eu entendi, pastor, a mensagem. E ele falava sobre os Salmos 91, ele falava que o Senhor, ele guardava, e aquilo ficou no meu coração. Eu ouvi isso na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui sair pra tocar, e normalmente a gente sempre ia tocar de carro, a gente ia de táxi, na época não tinha Uber ainda, mas a gente sempre ia de carro. Nesse dia deu problema, o rapaz foi na frente, e aí eu tive que vir com o Paulinho, que era do cavaco, a pé. A gente pegou o ônibus, e quando a gente entrou no ônibus, eu senti um clima muito esquisito no ônibus, um clima pesado, um clima meio tenso, e eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu caí em si, o ônibus estava sendo assaltado. Então tinha 2 rapazes, um na frente, um outro atrás, e tava roubando todo mundo. E todo mundo chorando, aquele clima de muita tensão. E eu tava com violão, um repique aqui na mão, um pandeiro, o Paulinho com o cavaco. O cara veio, puxou o fone do Paulinho, deu um tapa nele. E ele não roubou, pastor. E eu fiquei parado assim, e na hora veio a palavra de ontem, que era a palavra que o Senhor guardava, Salmos 91. E aí eu fiquei ali... E eu falei, e eu quase querendo tirar meu celular para dar pro rapaz, e travei com o violão na mão, com os instrumentos, e eu travei. E nisso a gente chegou no local que a gente ia tocar, e sempre samba, aquela zoeira, aquela brincadeira toda, nós descemos, aí, olha, nós somos assaltados no ônibus. E o pessoal, mas roubou o que, seu? Aí o Paulinho, roubou meu celular, roubou meu fone e tal. E você, Sandro? Não roubou nada. Então vocês estão zoando, então é zoeira e tal. Eu falei, é sério, pô, não roubou nada. E eu sempre fui muito alegre, pô, sempre muito energia positiva, sempre muito motivado. E esse dia eu lembro que eu toquei numa depressão profunda. Eu toquei sério, toquei calado. Os caras, ô Sandro, dá risada, meu. Ô, se nós estamos no palco e tal. Porque aquilo mexeu comigo.
Você ficou... Será que não foi Deus que me guardou? Começou a gerar essa dúvida. Falei, por que roubou todo mundo e não roubou eu? Eu tava com o violão na mão, eu tava... E ficou naquela, sabe? E aí eu falei, eu vou no domingo na igreja do Fernando. O Fernando me chamou e eu fui, pastor. E foi um dos melhores convites que eu aceitei. Porque na hora que o bispo, na época, lá começou a fazer o apelo, eu não lembro como, não sei de que forma, eu saí correndo e chorando lá na frente com a mão levantada e querendo aceitar esse Jesus. E eu aceitei Jesus naquele domingo. Você lembra, assim, qual foi a palavra, ou então aquilo que... Ou você já foi nesse dia decidido? Ou não. Foi na hora mesmo, quando você chegou, e aí ouvindo a palavra, o louvor te fez ir lá na frente? Se eu te falar que eu não lembro nem o que o bispo pregou, mas eu sei que tudo que ele estava falando era como se Deus estivesse falando exclusivamente comigo. A igreja estava lotada, estava cheia de pessoas, mas era como se Deus tivesse reservado um momento para falar comigo. Tanto que na hora que ele fez o apelo, eu fui muito espontâneo, não pensei, simplesmente eu fui. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa eu falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje eu sou um servo do Senhor. E minha mãe tava lavando a louça assim, ela até parou assim de lavar a louça. O que foi, menino? Mãe, eu aceitei Jesus. E ali foi uma decisão mesmo, pastor, uma decisão. Falei, cara, eu vou aceitei esse Jesus, agora eu vou virar crente mesmo, eu vou largar tudo, sabe? E pode... Né? Porque eu tomei a decisão de fato, falei, cara, agora eu sou de Jesus e, meu, o diabo não me toca, aquela coisa. Só que como que eu saio do grupo de samba agora, do nada? Como que eu chego nos caras e falo, aceitei Jesus, tô saindo? Era muito esquisito. Então essa, eu lembro que foi uma das minhas primeiras orações e uma das primeiras orações atendidas por Deus. Eu falei, Jesus, eu quero servir o Senhor, eu aceitei o Senhor, eu não largo mais o Senhor por nada. Eu entendi que minha vida sem o Senhor, ela é vazia, é uma vida triste, é uma vida sem cor. Mas como é que eu falo pros caras agora que eu estou servindo o Senhor, que eu vou largar tudo? Senhor, se eu preciso me fazer alguma coisa, se eu preciso fazer uma estratégia. Pastor, poucos dias o grupo de samba teve uma confusão e os caras terminaram o grupo. Aí eu falei, cara, isso é por pouco tempo. Esses caras, eles vão voltar daqui a pouco. Provavelmente vai tirar um ou outro e vai querer voltar. Agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu lembro que tinha um amigo meu que ele ficava estudando toda vez na hora do intervalo. Eu falava, o que você tá fazendo aí? Cara, tô fazendo engenharia. Porque eu não quero ficar trabalhando aqui pra sempre. Eu preciso me desenvolver e tal. E eu falei, cara, eu vou fazer engenharia também. Porque se eu fizer engenharia, na hora que os caras vão me chamar, eu vou falar que eu tô na correria, que eu tô estudando e não preciso mais voltar. Aí eu fiz e comecei a estudar engenharia, que hoje é a minha profissão. Hoje eu sou engenheiro formado e foi uma estratégia que Deus me deu para eu poder não voltar pro samba, porque foi dito e feito. Passado o tempo, o samba quis voltar e eu falei, cara, agora não dá. Tô trabalhando muito, estudando bastante e eu não tenho mais tempo para tocar. E eu lembro que eu até tentei, pastor, uma vez ainda ir tocar depois de convertido e eu me senti um peixe fora d'água. Eles insistiram tanto, e eu fui tocar, só que dessa vez eu já prestava atenção no que eu tava cantando. Das outras vezes, eu simplesmente gostava só do ritmo, o batuque, o toque. Só que depois que você vai pra igreja, que você começa a meditar nas letras, você começa a prestar atenção naquilo que você tá falando. E aí, quando eu comecei a perceber as letras, falei, cara, eu não consigo mais. Aí eu lembro que na hora apareceu um carinha que tocava violão, falei, vem aqui rapidinho pra mim no banheiro. Sumi, nunca mais voltei. Naquela sexta-feira, foi muito interessante que eu vim abalado por causa do assalto, só que eu nunca tinha parado, pastor, para olhar ao redor o que acontecia. E aquele dia eu fiquei abismado, mas aquilo sempre aconteceu. Então, eu vi um cara, quatro meninas, uma menina e 4 caras em cima dela, assim. Depois eu vi um pessoal brigando, assim, sem motivo. Começaram um monte de brigar, e aquilo, eu comecei a reparar que aquilo sempre aconteceu. Na verdade, aquilo sempre acontecia. Só que eu não enxergava. Eu simplesmente queria somente tocar o meu samba. Eu não entendia o que eu estava cantando. Não entendia quem eu estava louvando. E eu simplesmente fazia. Mas aquele dia, naquela sexta-feira, foi como as escamas tivessem caído dos meus olhos de fato. E ali, de fato, eu comecei a enxergar. Real. Então ali que eu comecei a perceber, ali que trouxe esse ponto de reflexão. Porque a mensagem da quinta estava queimando no meu coração. E aí na sexta, Deus tinha me livrado. Olha que loucura, Deus tinha me livrado e tinha tirado as escamas dos meus olhos. Então quando eu aceitei Jesus, não foi uma decisão simplesmente de emoção. Eu já estava meio querendo. Eu só não sabia como, qual igreja e tal. E Deus, ele preparou tudo. E foi uma benção. E hoje
eu tenho o privilégio de ser um líder de jovens. Que a minha avó veio primeiro, e depois ela ganhou minha mãe, e aí depois ficou minha avó e minha mãe orando por mim. Eu lembro que minha avó é profeta, ela deve estar até assistindo o programa. Vó, beijo, vó, te amo, vó, você é demais. Minha mãe na fé, né? Ela contava o dedão de profeta pra você, falava, menino, você vai tocar pra Jesus. E eu lembro, pastor, que tão cego, eu dava risada e falava, essa velha viaja, ia andando com o meu violãozinho nas costas, achando que tava balando. Quando eu aceitei Jesus, que eu falei isso pra minha mãe, foi como se fosse um alívio pra minha mãe. Olha como que a gente fica cego no mundo. Eu tocava a madrugada inteira, eu chegava em casa, minha mãe ainda estava acordada. Minha mãe não conseguia dormir enquanto eu não chegava em casa. E isso não mexia comigo. Isso só veio fazer sentido depois de ter aceitado Jesus e ter entendido isso. Porque eu lembro uma vez que uma das primeiras vigílias que eu fui depois de crente, eu fui e mandei mensagem pra ela, mãe, tô... E ela não respondeu, né? Quando eu cheguei em casa, ela tava dormindo. Eu falei, oxe, mãe, mas você não esperou, não? Você sempre espera, né? Chegar da madrugada. Ah, mas agora você tá com Jesus, agora eu tô tranquilo. Então, assim, olha o quanto eu fiz minha mãe sofrer. Quanto tempo minha mãe ficava esperando, com medo de eu morrer e morrer sem a salvação, que é o mais importante. Então, depois que eu aceitei Jesus, aí ela já dormia. Eu poderia ir para a vigília, minha mãe já estava dormindo em paz, porque agora o meu filho ele tá com Cristo Jesus. Então, depois de eu ter me convertido e ela ter visto a minha mudança de atitude, a largar as velhas amizades, andando com pessoas de Deus, hoje minha mãe consegue dormir tranquilamente. Isso, olha como é impactante. Ou seja, a sua decisão, irmão, você que está assistindo, você, minha irmã que está assistindo, ela não impacta somente a sua vida, mas ela impacta as vidas de todos que estão ao redor de você. Às vezes o que você está fazendo, você acha, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, a vida não é sua. Essa vida o Senhor emprestou para você administrar ela. Então aquilo que você fala, aquilo que você faz, isso tem um peso nas vidas que estão ao redor de você. E com certeza tem pessoas se inspirando naquilo que você faz. E no que você está inspirando as pessoas a fazer com aquilo que você faz? O jovem, domingo ele ouve uma palavra, ele quer virar evangelista, na terça-feira ele já não quer mais ir para a igreja, então assim, eles oscilam muito assim, mas é maravilhoso assim, a energia que o jovem tem. Quando você de fato conquista o coração do jovem assim, é muito lindo assim, a gratidão que eles têm quando eles entendem um conselho que você deu. E às vezes na hora que eles são repreendidos, eles talvez não entendam, mas depois passa um tempo que cai a ficha, e isso é muito valioso, assim, que ele fala, cara, agora eu entendi o que você falou aquele dia lá, meu, nossa, muito obrigado, tal. E lidar com jovens assim é muito louco, é da hora, assim. Eu tenho um time de jovens assim que é muito apaixonado por Jesus, jovens que já estão fazendo trabalho nas escolas, e às vezes não é nem por a gente falar para fazer, não é nem por a gente pedir, mas é o fato de Jesus estar queimando no coração. Porque assim, quando você tem algo muito bom, você não quer simplesmente esconder para você quer compartilhar com o mundo inteiro. E o jovem, ele tem muito isso. A Bíblia fala que o jovem, ele tem a força, né? Então o jovem, ele é forte. Então você pode ver, no nosso ministério, os jovens estão envolvidos em tudo. O jovem está envolvido na dança, o jovem está envolvido no louvor, o jovem está envolvido no teatro. O jovem, ele quer falar de Jesus. E eu adoro ser líder de jovens porque, assim, foi um dos presentes que o Senhor me deu. Porque, como eu fiquei muito tempo tocando no mundo, por muito tempo, eu ajudei jovens a se perder, pastor. E aí eu lembro que isso me machucava. E aí, como se fosse uma forma do Senhor me consolar, e falou, agora você vai cuidar de jovens. Os jovens que você estava ajudando a se perder, agora você vai ajudar a resgatar. Então eu tenho essa missão comigo. Minha missão é ganhar jovens. Por exemplo, meu irmão ele ainda não é convertido ainda. E eu tenho uma missão, eu vou ganhar o irmão de todo mundo até alguém ganhar o meu irmão. Se o profeta na casa não tem honra e tem que vir um de fora falar, eu vou ganhar o irmão de quem for necessário, até alguém ganhar o meu irmão para Jesus. Então, eu tenho essa parada com o jovem, assim, eu gosto do jovem, a linguagem do jovem. O jovem, ele parece que é muito difícil de lidar, mas na verdade ele é simples, cara. O jovem, ele quer ser ouvido. O jovem, ele quer um ouvido ali para ouvir, para entender o que ele está acontecendo com ele, o que ele está passando. E o jovem é uma benção. Domingo às 17 horas a gente tem BD com jovens. Com jovem, é diferente. Jovem. A linguagem é totalmente voltada para jovem. Lá a gente vai falar de assuntos relacionados a Deus, com certeza, mas a jovens também. Então é uma linguagem já direta com os jovens. E graças a Deus os jovens têm ido, pastor. Os jovens têm lotado a EBD esse domingo agora lá. Não cabia gente na salinha lá. Tá ficando pequena aquela sala lá. Hashtag bora mudar de sala. Então assim,
isso também os pais também que incentivam aí, né? Eu lembro, pastor, que o meu caso com o Carlos foi engraçado, o Carlos, outro líder de jovens, porque quando a gente assumiu os jovens, era só filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, assim, tipo, todos os caras, olha onde eu me meti, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho com eles, e eles têm aprendido do Senhor, né? Você falando a questão de exemplo. Até na minha casa mesmo eu vejo que tem que ser pelo exemplo, pastor. Eu não lembro de eu ter ficado forçando a Lara a ir pra igreja. Ah, Lara, você tem que ir e tal. Simplesmente eu vou, simplesmente eu vivo e simplesmente ela vê. Às vezes ela brinca comigo, eu tô lá lendo a Bíblia, ela, ó, você tá crente, hein? Ou sei lá, às vezes eu tô orando no meu quarto, Eliana fala, ó, chama lá seu pai pra jantar, sei lá. E ela bate na porta e ela olha, ah, o pai tá orando. Aí ela volta e eu falo, pô, que legal. Então assim, o jovem ele vai ver o que você faz. A gente inspira os jovens, não pelo que a gente fala, mas pelo aquilo que a gente faz. O que a gente faz grita mais alto do que aquilo que a gente fala. O que a gente faz grita tão alto que aquilo que a gente fala as pessoas não conseguem ouvir. Então, mais importante que qualquer coisa é o exemplo. Então, se você quer que o jovem ora, esteja você orando. Se você quer que o jovem leia a Bíblia, esteja você lendo a Bíblia. Você não precisa ficar pedindo para ele fazer ou não. Faça primeiro. Se você fazer, o jovem ele vai olhar e vai falar, cara, se o pastor tá fazendo, se o líder tá fazendo, eu acho que eu tenho que fazer também. E aí ele acaba fazendo por osmose. Acontece. O jovem, muitas vezes, ele fala que ele é tímido, né? Ah, eu sou tímido, e tal. Eu e o Carlos nas botas pensava fazer as coisas e, tipo, e isso vai tirando a timidez. Porque às vezes esse falar de, eu sou tímido, às vezes é assim, ó, eu não tô com coragem. Mas se tiver alguém me inspirando, se tiver alguém me incentivando, eu faço. Então muitas vezes o cara tá, não tô meio tímido, ó. Então você vai ali, ó, vem aqui pro teatro, vem aqui dançar, olha, vamos colocar você para ministrar oferta. A pessoa treme assim, gela, mas depois ela vai fazendo e ela vai tomando gosto, pastor. A gente tava falando sobre exemplo, eu pego o exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela não teve um bom exemplo de pais próximos. O pai bebia, a mãe abandonou e tal. E aí eu lembro que quando eu casei com ela, eu falei, agora você casou com um homem de Deus. Agora você tem uma referência agora do casamento. A Lara, que agora é nossa filha, vai ver uma referência do bom casal. Mas alguém tem que fazer a mudança de decisão. Então, que nessa jovem, se ela não teve uma boa referência, ela pode ser a referência para as futuras gerações. E eu acredito nisso. Então a gente tem ensinado os nossos jovens para os jovens se tornarem referência para as próximas gerações. Não interessa se seu pai não te deu atenção, se sua mãe não te deu amor, se os seus familiares não te deram carinho e atenção. Você tem poder para mudar essa história. Você tem toda e total condição, através do Espírito Santo do Senhor, de mudar a situação que você vive. Desde que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus e confie que Ele vai fazer. E o Senhor, Ele tem feito nas nossas vidas. Porque a gente tomou uma decisão de aceitar o Senhor e uma decisão de permanecer, pastor. Porque não é só aceitar, mas é de fato permanecer. Quero agradecer pela oportunidade aí, ó, apóstolo Jefferson, pastor Eli, comunidade Moriá, a emissora Ponto de Encontro aí. E vocês todos que separaram esse tempinho aí para assistir a gente aí. Uma benção, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória